Eu, com 26 anos de idade, eu já tive a minha empresa. Na época, gente, era uma empresa que me rendeu assim, muito dinheiro. E eu, sem conhecer a lei da atração, nem nunca tinha ouvido falar sobre manifestação. Então, tudo assim que eu queria, eu conseguia manifestar. Gente, eu passava assim numa loja, eu vi uma roupa, eu sempre gostei assim de coisas boas, eu vi uma bolsa, talvez assim naquele momento eu não tinha, né, aquela quantia para comprar, ou bolsa, uma roupa, qualquer coisa. E aí eu dizia assim pra mim, ó, tal mês que vem, eu vou voltar aqui e eu vou pegar essa bolsa, essa roupa, qualquer coisa que fosse. Então, com 26 anos, montei meu negócio, comprei moto, comprei carro, e só que eu digo assim, tudo que eu pedi para Deus, que eu imaginava, as coisas aconteciam na minha vida. Só que eu faço assim, aquele tempo, assim, a minha vida acho que era assim, mais leve, não tinha tanta preocupação. E eu tinha aquele sentimento assim tão leve e certeza que eu ia conseguir todas as coisas que eu imaginava. Gente, e eu conseguia, né? Para você ter uma ideia, com 26 anos, tem um carro, era um carro usado, mas comprei um carro, e isso eu comprava tudo à vista, hein, gente? Comprei um carro, comprei uma moto, montei meu negócio. Sabe o que acontecia? Eu nunca confiava assim em mim mesma para gerenciar igual eu montei esse negócio, então eu sempre achava que eu dependia de uma outra pessoa para estar junto comigo ali para fazendo a coisa, né? Eu não tinha aquela confiança em mim mesma. Então, gente, sem conhecer a lei da atração, consegui manifestar todas essas coisas. Eu falo assim, tudo que eu pedia para Deus, eu era atendida. Era não, eu sou atendida até hoje, em tudo que eu peço para Deus. O que aconteceu, gente? Quando nós pedimos alguma coisa para Deus, a gente tem que estar assim preparada, né? Para estar recebendo aquilo ali. E foi o que assim aconteceu comigo, né? Eu não me preparei para estar recebendo tudo aquilo ali que eu pedi para Deus, né? Então você tem que estar assim, ter uma disciplina, né? Uma disciplina financeira, vamos dizer assim, principalmente, né? Para você conseguir, né? Direcionar tudo aquilo ali de bom que vai entrando na sua vida, né? Só que assim, gente, eu sempre fui uma pessoa muito comedida assim com dinheiro, nunca era o meu problema, né? Ah, eu tinha, às vezes eu tinha muito medo de perder aquelas coisas que eu desejava. E o que acabou acontecendo, né? Que eu acabei assim perdendo tudo, né? Tudo aquilo que eu conquistei por falta ao medo, né? Quando você tem medo de alguma coisa, tudo assim acaba acontecendo na sua vida. A, a outra pessoa que estava ali com você também não era assim muito capacitada, né? Na época era uma pessoa nova, era um sócio que eu tive. E eu, assim, eu deixava tudo na mão dessa pessoa, porque além de eu ter desse meu negócio, eu tinha um outro trabalho. E eu deixava isso tudo na mão dessa pessoa. E era uma pessoa também que na época era muito nova, né? E não teve, assim, capacidade. E assim, gente, entrava dinheiro, vendia, e estava assim sempre no aperto. E
depois acabei assim descobrindo, né, depois de muito tempo, que essa pessoa, ela jogava, né, então todo aquele dinheiro que entrava ali, essa pessoa acabava perdendo. Era um irmão meu, era muito novo também, né, então foi também assim uma falta assim de responsabilidade minha, né, na época. Hoje eu tenho a noção disso, né? Eu devia ter confiado mais no meu potencial, porque tudo assim que eu ia desejando, eu ia conseguindo, mas eu não confiava, né, em mim mesmo para estar gerenciando aquilo ali sozinha. Então, assim, a minha reflexão é essa: quando a gente pedir alguma coisa para Deus, se desejar aquilo ali, primeiro nós devemos estar preparados para estar recebendo aquilo ali. Por quê? Porque senão vai entrar numa mão, cair numa mão e vai perder, né? E foi o que aconteceu comigo. Hoje eu digo assim, Deus continua me atendendo em todos os meus pedidos. Só que hoje eu vou falar assim, não está assim naquela velocidade que era antes, né? Então hoje assim, eu já leio mais, eu estudo, né? Então eu fico assim me preparando para estar recebendo tudo aquilo ali que eu peço a Deus. Então essa aí é a minha reflexão. Quando você pedir alguma coisa para Deus, prepare-se para aquilo. Ou seja, um casamento, né? Quando você pede ali um relacionamento, qualquer coisa, você tem que se preparar para estar recebendo aquilo ali. Quando você pede ali, deseja um carro, alguma coisa, você tem que estar ciente de que um carro ele tem custo, ele tem PVA, ele tem despesas, então você tem que estar preparado para estar recebendo tudo aquilo ali que você está pedindo para Deus.